Tá tudo bem por aí? Então tá, juntos mais uma vez aqui no Olha Quem Está Falando. E hoje o papo é com uma das vozes mais românticas do rádio brasileiro. Ontem já era, hoje é o dia e amanhã pode não mais vir. Lembra disso? Senhoras e senhores, com muita alegria estou aqui com meu amigo Alberto Brizola. Como é que você está, rapaz? Você bem? Melhor agora. Um prazer muito grande te receber aqui na Rádio Litoral. Nessa tarde gostosa, que não está frio, quente, está um clima ótimo. E parabenizar você, não só pelo Olha Quem Está Falando, mas pelo programa que você apresenta na Rádio JB. E, rapaz? Eu sou seu fã também. A recíproca eu acho que é bem verdadeira. E ele está aqui na rádio, aliás, nós estamos na Rádio Litoral e eu ouço de vez em quando o programa. Não dá para ouvir sempre que é no mesmo horário, né, que a gente trabalha. É verdade. Mas eu ouço, a gente troca umas ideias, fala por telefone sempre na hora do programa e é muito legal. Ô Brizola, me fala uma coisa, aqui em Cabo Frio você já está há quanto tempo? Dessa vez há 3 anos e meio. Eu já estive aqui antes, eu vim para cá. Quando eu perdi o mandato, eu vim para dirigir a rádio, a parte artística, claro, da Rádio Sucesso, que era uma rádio bem legal. A gente conseguiu fazer uma programação adulta, bem nos moldes da JB, assim, era bem musical, com jornalismo de hora em hora e tal. Mas ali uma briga de 2 viúvas, uma ganhou na justiça, tomou a rádio do cara que comprou o espólio, e aí ficou todo mundo na Rua da Amargura. Mas foi muito legal. Eu fiquei aqui 5 anos. Fazendo essa rádio. Quando a gente chegou, isso é fato, a cidade inteira sabe, a rádio era assim, cheia de fios pelo corredor. Se você tropeçasse num fio daquele, tirava a rádio do ar. E a rádio saía do ar quase toda hora. E ela criou um público tão fiel que, por exemplo, eu chegava num quiosque aqui da praia, que é um dos mais famosos aqui, o Lido. Aí eles tem 2 caixas de som lá que eles ouviam a rádio direto. E a rádio, por exemplo, um dia eu fiz um teste, a rádio ficou 2 horas fora do ar. Quando eu voltei, a rádio voltou, eu fui lá. Estava lá? Estavam ouvindo. Sensacional, fidelidade. Fidelidade. Falaram, não, a gente sabe que a rádio vai voltar, então a gente não tirou dali, não. Que maneiro. Bacana isso, né? Muito isso foi legal. Na primeira vez, né? Na primeira vez. Aí depois você voltou para o Rio? Ou... Eu voltei para o Rio e fui fazer uma rádio, a Rádio Família, que um amigo meu me chamou para fazer, que não conseguiu se manter no ar, porque era uma rádio arrendada. Era muito caro e a igreja que patrocinava a rádio não conseguiu bancar e aí entregou a rádio. Aí o Bernardo me chamou para vir fazer o programa aqui à noite e está sendo um desafio bem legal porque eu sempre fiz programa de flashback. E aí a gente, obviamente, você sabe, rádio trabalha com pesquisa. Claro. Eu cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão aqui que o público que gosta de flashback está dormindo essa hora, que é de 10 a 1 da manhã o programa aqui agora. A grande maioria, principalmente numa cidade como Cabo Frio, né, que durante a semana não tem muita atração, a não ser barzinho, então as pessoas estão em casa. E que para a gente fidelizar um público teria que tocar música boa, e é o que a gente faz. Toca até flashback, mas o máximo não é mais flashback, é tocar releituras de músicas boas de qualquer época. Então é essa vibe que a gente faz. Como é que é o nome do programa? Chama Love Times. Alô amigos, aqui fala Alberto Brizola. Eu também estou aqui na Litoral FM e quero convidar você para a estreia do programa mais romântico do rádio brasileiro, Love Times. De segunda a sexta, de 10 à meia-noite. Estreia nesta segunda-feira, dia 16. Espero você. Love Times. Eu fui um dos primeiros a fazer o Good Times. Pouca gente sabe disso. Eu comecei fazendo um programa na 98 à noite chamado Transversal 98, que foi o Mário Luiz, o idealizador desse programa. Era um programa que só tocava assim, doidão e obviamente a galera alternativa da música, né? Por exemplo, entrava a Simone e o Bianchini, numa vinheta, falava assim: eles transando no Transversal 98. Eu não lembro disso não. Depois tinha assim, por exemplo, uma outra vinheta quando eu tocava o Raul Seixas. Aí entrava Transversal 98, a locomotiva do tempo. Então era interessante esse programa. O Bianchini, cara. Bianchini. As vinhetas eram gravadas com ele. Nem Mato Grosso, enfim, só tocava
a galera que tinha a ver com a temática do programa, né? Entendi. E aí... Mas como é que cantou o Gutari? Eu vou te falar. Como eu, durante a minha juventude, eu fui, assim, digamos, um cara muito rebelde em relação a não aceitar muitas coisas pré-determinadas. Eu fiz, por exemplo, me botaram de castigo fazendo Eldorado, que era tipo Eldorado, tinha Varig, a dona da noite. Eu falava no meio da vinheta, tinha Eldorado, 1180, Eldorado, que não era o padrão da rádio, a rádio era um padrão mais fechado que a JB ainda. Entendi. Aí, tipo assim, como me botaram de castigo lá, me tiraram rapidinho. Aí eu comecei a mudar tudo no programa. Comecei a fazer tradução de música. Eu não tenho lembrança de alguém traduzir música em FM antes de mim. E comecei a declamar poesia no ar. Eu me lembro que um dia a diretoria da rádio trouxe uns visitantes, umas pessoas importantes, todos de gravata, que chegaram lá. E eu tinha acabado de falar um pensamento, uma frase do Fred Billigan, que era o pseudônimo que eu usava. E aí eu perguntei, Fred Billigan, vocês já ouviram falar? Sim, já lemos, entendeu? Comecei assim, em Cuiabá, Mato Grosso, eu fui para lá, eu tinha 13 anos de idade, me apaixonei por uma menina, que era filha do secretário de segurança, e o pai proibiu o namoro, lógico, porque tinha um playboyzinho da cidade, que era filho de um amigo dele, que ele queria que namorasse com ela. E eles tinham uma rádio lá. E eu falei para ela que ia trabalhar na rádio do pai dela. A gente começou a manter uma relaçãozinha proibida. Coisa de novela, né? Essa cena é uma cena de novela. E claro que eu nunca trabalhei na rádio do pai dela, mas aí eu fiz um teste na rádio concorrente, que era a rádio da Igreja Católica, embora a rádio fosse programação normal. Aonde foi isso, desculpa? Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá. Minha família foi para lá por causa do regime militar, por causa do golpe militar, da clandestinidade. Meu pai ficou lá um tempão. Beleza. Fizeram um teste, me chamaram para fazer um teste. Eu, em tese, passei no teste, que na escola sempre era eu que lia. Na época eu lia muito bem, ao contrário de hoje em dia. Sério. Continua lendo. E aí deu uma vaga, porque tinha um rapaz adventista, e a diretora da rádio falou assim, esse rapaz ele não trabalha sábado. A primeira vez que ele faltar no sábado, eu vou demiti-lo e vou te contratar. Aí não deu outra. O cara foi demitido e mandaram alguém me procurar na minha casa, um dia 6h30 da manhã. Foi lá o Fernando Fernandes, que já morreu, e me chamou antes e me deu assim uma instrução verdadeira. Falou, olha só, Brizola, nunca fique mascarado, nunca vire estrela, em outras palavras, né? Rádio é uma coisa para quem tem paixão. Se você não tiver, muda de profissão, você vai estar na profissão errada. E aí comecei a fazer. O programa chamava Dose Dupla. Era eu e uma mulher chamada Ildinha. Era dose dupla. Dose eu via aquele programa, de tão ruim que era. Não, mas eram duas pessoas. Eram duas, porque a mulher já estava na rádio. E o mais hilário foi que eu fiz a folga da diretora da rádio, que fazia um programa chamado Mamãe é Quem Manda no Rádio. E tinha aquela musiquinha, Minha Mãezinha Querida, que abria o programa. E aí virei gozação na cidade. Você imagina, no colégio, a galera, olha lá, o Mamãe é Quem Manda no Rádio, entendeu? E eu tinha que fazer, né? Fazer o quê? A mulher só confiava em mim, para apresentar o programa dela. Que a outra era muito fraca. Você imagina como a rádio era ruim, né? Mas enfim, foi muito legal. Depois fiz um programa. Você ficou lá? Fiquei lá um tempão. Aí depois o pai dessa menina morreu e a mãe dela inaugurou uma rádio. Eu acabei nunca namorando com ela de verdade, tá? Inaugurou a primeira FM de Cuiabá, que era a Rádio Cuiabana de Melodias. Olha o nome. É o nome difícil, né? Cuiabana de Melodias. Não existe essa rádio, será? Existe, mas não sei se tem esse nome. Acredito que alguém já mudou, né? Que o nome é muito ruim. E aí eu fui para lá e tal, e aí eu virei diretor da rádio com 16 anos de idade. Opa! Aí a mulher, ela não queria que eu repetisse uma música de um dia no outro. Só que era impossível, a gente tocava LP, não tinha música para não repetir. Você imagina uma rádio não vai repetir. Rádio tem programa. Sim, impossível. E aí eu acabei me estressando com ela e vim para o Rio de Janeiro. Não, eu fui para o Sul primeiro. Fiz a Rádio Princesa, depois eu comecei a estudar comunicação lá. A Rádio Princesa, eu era estagiário da rádio, aí eu escrevi um jornal de 1 hora,
com rádio escuta, imagina, batendo a máquina. Fiz um jornal de 1 hora, apresentado por eu e um outro rapaz que já era locutor da rádio, que era uma rádio assim também, bem clássica, essa Rádio Princesa. Tocava inclusive música clássica instrumental. Eita, legal. Era bem legal, era uma rádio top assim de ouvir, né? Bem classe A total. Aí eu vim para o Rio de Janeiro e fiz um teste na Rádio Globo e passei. Aí comecei a fazer. Na Rádio Globo mesmo, a AM? No Sistema Globo de rádio. Tá. Aí eu fiquei fazendo a Rádio Mundial, fiz o Participação. Participação Mundial com Alberto Brizola. Agora 8h38 aqui na Mundial e é hora de mais um telefonema. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem é que tá falando? É Rosane. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Qual o seu bairro? Meu bairro é Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz? É. Tudo bem por aí? Tudo jóia. O que você manda, Rosane? Eu queria ouvir com Viastra, Leão Ferido. Leão ferido? É. Quer oferecer pra alguém? Eu ofereço pro meu namorado João Carlos e pra minha amiga Laurenina. Então tá legal. Obrigado pela sua participação e um bom dia pra você, tá? Bom dia. Tchau. Um bom dia também pro Zé Carlos da Vila Isabel, que mandou pra gente um poema chamado As Bem-Aventuranças. Esse poema vai para o Clube do Amor de 5h55, agora 8h39 na Mundial. Fecha os olhos, não te quero mais. Quando você começou na Mundial oficialmente? O ano, lembra? Acho que 79, por aí, 78, 79. Aí fiz esse programa, fiz a Participação na Mundial, fiz a 98, fazia a Globo FM na época que tinha, fiz a Eldorado e fiz o Globo no Ar. O Globo no Ar, e fiz o seu redator-chefe. Bom, eu fui demitido do seu redator-chefe pelo Roberto Marinho. O Mário Luiz me chamou e falou assim: coloque no seu currículo, viu, rapaz, que você foi demitido pelo Roberto Marinho, isso não é para qualquer um. O que aconteceu? Aconteceu que era eu e Isaac Zaltman. E o Isaac Zaltman era uma pessoa difícil de lidar. Assim, ele era muito mais antigo de rádio do que eu, e ele achava um absurdo ele estar dividindo o microfone com um garoto como eu, né, na época. Aí eu era batido a máquina, a parte em azul ele lia e vermelho eu lia, ou vice-versa. E um belo dia, eu sou um cara que qualquer coisa me faz rir. Entendeu? Aí eu estava no estúdio e entrou uma pessoa, coitado, era um portador de deficiência, só que ele era todo esquisito. E eu estava concentrado na notícia. Quando eu tirei os olhos, o cara estava fazendo assim uma parada e eu achei que era alguém de brincadeira. Porque de madrugada no Sistema Globo de Rádio tinha uns operadores engraçados que faziam coisas que não convém nem falar aqui, entendeu? Mas tudo de brincadeira para manter, para ninguém dormir, digamos assim, né? Quando você viu... Pô, eu caí na gargalhada. E aí eu esperava que ele continuasse lendo a minha parte. Ele cruzou o braço e ficou olhando e a minha gargalhada no ar. Ai, meu Deus. Na Rádio Globo. Roberto Marinho ouviu. Roberto era o único jornal que o Roberto Marinho escutava. E aí ele ligou para o Mário Luiz e mandou, cara, esse garoto no olho da rua. Aí o Mário Luiz falou assim, olha... Bota no teu currículo. Aí ele se... Como é que chama? Aí o Mário Luiz me chamou, obviamente, me botou de castigo, foi aí que eu fui fazer a Rádio Eldorado, entendeu? Tá, entendi. Mas não me mandou embora. Aí eu continuei trabalhando lá. Mas e o Caravana do Amor? Como é que foi esse negócio? Foi nessa época, não? Na Caravana do Amor foi na televisão. Então, mas não foi paralelo aí, não? Foi, eu comecei a fazer show, aí me chamaram para fazer show. O primeiro show que eu fiz deu 12 mil pessoas, eu confesso a você que nem eu esperava, eu fiquei muito nervoso. Eu não sabia o que fazer, eu estava em pé assim, eu falei, pô, arruma uma cadeira, eu sentei. Sentei e comecei a conversar com as pessoas. Mas qualquer coisa que eu falo, não tinha produção nenhuma, zero. Lembra onde foi esse show? Foi em Campo Grande, no Ítalo Delcima. Ítalo Delcima, sensacional. Ficou sentadinho na cadeirinha conversando com o público. De nervoso. Aí eu comecei a conversar com as pessoas e eu me lembro que qualquer coisa que eu falava, todo mundo aplaudia. Eu falei, nossa, mas estão aplaudindo por causa de quê? Entendeu? Eu falei, quem ouviu o programa aqui? Ah, todo mundo. Eu sou um cara romântico, aplausos. Aí eu falei, depois eu pensei, olha só, eu tenho que produzir um negócio, não posso chegar assim de qualquer maneira. Comecei a fazer uma espécie de um programa de rádio no show. E a coisa funcionou.
Mas isso ainda no Sistema Globo, né? Aí no Sistema Globo de rádio. Aí eu fiz júri do Chacrinha, aí comecei a fazer televisão, fiz a TV Bandeirantes, era o primeiro programa Amor. Bem assim a sua carta. Amigo Alberto Brizola, sou casada, tenho um filho e há 8 meses venho sofrendo com uma grande paixão dentro do peito. Veja você. Era segundo lugar de audiência, a gente só perdia para a Globo. Fiz depois a Caravana do Amor, que já foi para Bandeirantes. Trazendo para vocês uma banda que já existe há 3 anos, está lançando o seu primeiro LP. A banda é de Niterói e promete arrasar nas paradas. Vamos receber com muito carinho, em lançamento exclusivo na Caravana do Amor, para cantar Cristina, a banda Capitão Loucura na Caravana do Amor. Nesse período eu comecei a fazer o júri de Chacrinha. A primeira vez que eu fui, o Chacrinha se impressionou muito com a reação do público, que eu estava no auge realmente da minha carreira. E eu acho que não preciso contar a historinha que estão nos vídeos do YouTube, qualquer um pode assistir e conferir. Meu amigo Alberto Brizola, Brizola, relaxa, Brizola, relaxa. Calor vai bom pro trono, é bom calor. Antes de mais nada, boa tarde, né, João Kleber? Boa tarde a você, Brizola. Boa tarde, auditório. João, o rapaz é muito legal. Eu achei que ele tá um pouquinho tímido. Ele que precisa relaxar um pouquinho mais. O calor tá tímido? Tava um pouco tímido. Aberto, meu filho. Mas tímido pra cantar. Eu acho que ele podia ter se soltado um pouquinho mais, mas cantou muito bem e merece ir correndo pro trono. Um cara visionário, que veio do rádio pra TV, mandou me chamar e começou a conversar comigo. Você quer ficar fixo no júri? Gostei de você. Ele acabou virando meu amigo. Meu amigo a ponto de, no finalzinho da vida dele, quando ele já estava mal para morrer, por exemplo, o camarim dele só entrava 1 ou 2 chacretes, que eram as mais antigas, que cuidavam dele realmente, maquiavam ele, e o filho dele, o Leleco. E eu. Eu chegava, um dia ele passou mal no palco e a produção tinha feito um camarim provisório dentro do cenário, no cantinho. Ele foi pro camarim e falou, chama o Brizola. Aí me chamou, aí eu fui lá, ele falou assim, Brizola, eu vou morrer, põe a mão aqui. O coração dele tava... Falei, vai morrer nada, Chacrinha, você ainda tem muito para dar pra gente, cara. Levanta aí, toma uma água, vamos fazer acaba o programa, pô. Ele levantou e acabou o programa, mas foi um dos últimos que ele apresentou também. Pô, que história, legal. Ele é um cara tão fantástico que eu aprendi muito com ele, por exemplo, a dar valor a pequenas coisas. Eu tinha o Jornal do Amor, que era um jornal, beleza, vendia 30, 35 mil jornais por semana. Foi um recorde para mim, né, na época. Mas o que era o Jornal do Amor para o Chacrinha, que estava na TV Globo, domingo, com recorde de audiência, milhões de telespectadores no Brasil? Para ele, o Jornal do Amor não era nada para ele. Aí ele passou, eu pedi para ele fazer uma página, ele fazia as chacrinianas, que era bom para mim, que valorizava o jornal, lógico. E um belo dia, eu não sei porque cargas d'água, a página dele não saiu. Eu cheguei na Rádio Mundial, o programa era de 7 às 9, às 6 horas da manhã ele já tinha ligado e quando eu cheguei, o porteiro falou, ó, liga pro Chacrinha que ele tá puto com você. Aí eu, beleza, eu liguei, ele, Brizola, pô, quer me sacanear? Tu não botou minha página, pô, eu tive que ficar meia hora explicando pra ele que não foi por culpa minha. Ainda de canja, ainda botei ele no telefone pedindo uma música e falando comigo no programa. Tem essas coisas assim que... Mas você Acalmou, vê, né? você vê como ele dava valor. E como é que foi a sua passagem, a sua saída lá do Sistema Globo? Que foi foi de lá que você foi para El Shaddai? Não. Ah, não, teve Manchete aí. Teve, não. Eu saí primeiro, a primeira vez para ir para a Rádio Manchete e depois eu voltei para a Mundial. Que já estava na parte já final da Mundial, não era? Não, a Mundial acabou depois. E aí eu me elegi. Foi esse o problema. Aí eu me elegi, na primeira vez que eu me elegi, eu voltei um mês depois. Na minha segunda eleição, eu estava tão dedicado à política, levando tão a sério a parada, que, presidindo comissão de direitos humanos, Grupo Tortura Nunca Mais, na época me convidou para ser, fui membro honorário, e eu esqueci um pouco do rádio. Eu fiquei 3 meses fiquei de férias 3 meses, claro que eu avisei, né?
E quando eu voltei, o Mário Luiz me chamou e falou assim, Brizola, você quiser voltar, você volta, mas a rádio vai acabar. E aí virou CBN. Sim. Mas não acho que não acabou por causa disso, é claro. A rádio acabou porque, na minha opinião, na humilde opinião, porque a rádio na época era digamos assim, era para não deixar a Rádio Tupi passar a Rádio Globo. E, no entanto, a Mundial passou a Rádio Globo. E a Mundial era uma rádio que era feita com 2, 3, 4 funcionários, um programa no máximo. A Globo tinha 70, 80 funcionários. Foi na Mundial que eu comecei a operar. O que aconteceu? Um dia o Papa veio, tinha um operador de São Paulo que estava trabalhando há pouco tempo lá, era muito católico. E ele falou assim, Brizola, eu vou ver o Papa, qualquer coisa, você segura aí, se acabar a Voz do Brasil, 7 às 8. Eu estava fazendo aquele horário por algum motivo, não era o meu horário normal. Só que acabou a Voz do Brasil e ele não voltou, porque deu um baita engarrafamento. Deu um nó no trânsito e ele não apareceu. Aí o que eu fiz? Não ia deixar a rádio fora do ar. Tirei a Voz do Brasil, botei o prefixo da rádio, botei o primeiro intervalo comercial e botei música, abri o microfone, falei normalmente, puxei o microfone para cá e fiquei operando. Aí entra o Formiga, abriu a porta e falou assim, o que é isso? Imagina, aqueles padrões globais ali, né? Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, o Mário Luiz me chamou lá em cima e falou, você me deu uma boa ideia. Vamos começar a experimentar o locutor-operador. Eu acho que nasceu daí o locutor-operador. Não tenho certeza. Isso foi antes da Rádio Cidade. Oi? Isso foi antes da Rádio Cidade. Foi antes da Rádio Cidade. A Rádio Cidade começou nessa época, né? Foi em 77, né? Eu já estava aqui, começou com a galera do... Falando por operar e falar... eu não tenho certeza. Talvez não, talvez acho que a Rádio Cidade já tinha. Mas não tinha ninguém no Sistema Globo de Rádio que operasse, que fazia. Não. E eu acho que em AM, pelo menos, eu fui o primeiro. Que eu não conheço alguém que fale e opere em FM, em AM, eu acho que hoje, inclusive. É verdade, ainda não tem. Mas se bem que o AM já está no final, né? Vem aí o Rádio Digital, se Deus quiser. Pois é, muitos já estão encerrando o trabalho. Mas ali depois a Manchete, foi quando a gente se conheceu lá de manhã, na época que foi você, o Belisário para a Manchete, lembra disso? Lembro, lógico que eu lembro. Foi toda uma galera de uma investida da Manchete AM na época, e aí eu gravava suas vinhetas lá. É verdade. Bons tempos. Aí depois disso você ficou na Manchete um tempinho, voltou para o Sistema Globo e depois teve a El Shaddai, não teve nesse período? Teve a El Shaddai. Você quase foi para a Melodia, eu lembro disso, tem uma história, né? Eu lembro que eu estava na Melodia na época e você falou, tô indo para lá e não foi, acabou indo para 93, para aqui, era El Shaddai. Porque era El Shaddai. El Shaddai era uma rádio rock, né? Rock gospel. E tinha menos de... ela vinha depois de outras, no Ibope, Aí eu conversei com o dono da rádio para que a rádio, com o Harold, né, para que... Aí ele falou, olha só, a gente está mudando tudo lá, eu quero fazer uma rádio para competir e preciso que a rádio chegue em terceiro lugar, esse é meu objetivo. Aí ele falou, se em um ano você chegar em 10º lugar, para mim já está bom. Em um ano a gente chegou em 6º. Opa, sensacional. Aí deu aquela... Foi que mudou o nome, né, passou para 93. Foi. A dona Evelise falava assim, olha, você vai dar conta a Deus, hein? Porque o nome, sabe o que significa? El Shaddai. El Shaddai? Eu falei, claro que eu sei, dona Evelise. Mas não foi, obviamente, que não mudamos o nome por uma questão de desrespeito a Deus ou blasfêmia. Longe de mim, não seria um idiota se fizesse isso. A gente mudou pelo seguinte, as pessoas... O nome é um nome difícil. Eu me lembro que eu via gente, até de um certo nível, que dizia assim, eu estou te ouvindo, você está agora na rádio Shaddai, né? Entendeu? Eu lembro de uma carta, rapaz, eu te ouvi, a gente trocou uma ideia antes, nessa época que você estava indo para lá, e você leu uma carta que você recebeu no debate, se não me engano. Você falou assim, estou aqui recebendo a carta de um amigo que falou, que bom que você está na Melodia. Porque não era o El Shaddai o nome, não era uma coisa... Não era um nome popular, era um nome difícil de falar. E a gente trabalhou também, obviamente, com pesquisa na época, com o Ibope e tal, consultando, participando daquelas sessões que o Ibope faz de orientação, de como se conduzir, de que tipo de público atingir, de que maneira chegar lá. E aí a observação é que a gente tinha que mudar o nome. E aí o nome melhor que a própria frequência da rádio, eu acho que não existe, né? Que é o que marca. E marcou até hoje, tá? 93 FM. E você faz a 93. Faço. Também, né? Também.
que inclusive está bem na classificação do Ibope, ela tem uma perspectiva bem boa também em relação à audiência e tal, e tudo isso eu atribuo também a essa mudança, né? Que foi quando começou, você que iniciou os debates da 93. Foi o primeiro, acho que o primeiro debate da história do rádio em FM. Foi porque só se fazia debate em AM. Que aliás é uma audiência, né, sensacional, né? Os táxis todos ouviam, que a gente procurava fazer, pelo menos na época, um debate que não fosse só ligado a temas evangélicos. Que o debate, por exemplo, de rádios evangélicas, normalmente é assim, mini saia pode, não pode, isso, entendeu? Não, a gente fazia debate de temas do dia a dia. Como era do Haroldo, né? Exatamente, convidava pessoas e normalmente tinha um pastor. Não era um debate, claro, uma vez por semana tinha um debate só com pastores, mas a predominância era debate com psicólogo, com psiquiatra, com médico, com advogado, com político e assim por diante. Então era bem legal a ideia do debate. Eu acho que até hoje ainda era. Ficou quanto tempo lá na 93? Não sei, acabou quando acabou meu casamento, né? Foi um pacote tudo junto. Tá. Sim. Aí eu, quando eu me separei, obviamente não tinha mais nem clima para trabalhar, né? Eu nem fui mandado embora e nem me demiti. Acabou tudo de uma vez só, né? Mas você ainda era deputado nessa época? Era. Foi meu último mandato. Entendi. Aí depois de lá, foi quando você veio aqui para a região dos Lagos? Depois de lá eu vim para Cabo Frio, fiz a Rádio Sucesso e agora estou aqui na Rádio Litoral, aproveitar a sua enorme audiência aí para dizer que, seria deselegante, é no mesmo horário do programa dele. Não tem problema, não tem problema. Estamos, até que a gente fala para o Brasil, rapaz, aí tem internet. É verdade, é de 10 a 1 da manhã. Então é o seguinte, você ouve o Fabiano na JB de 10 à meia-noite, de meia-noite a 1, você ouve o Live Times aqui na Rádio Litoral. Sensacional. Mas tem uma coisa que acontece aqui no Olha Quem Está Falando, que as pessoas gostam muito, aliás, que é o microfone aberto. O microfone aberto é uma saia justa que o locutor fica, que geralmente tem uma história para contar, mas não quer dizer que seja só do microfone aberto. Você lembra de alguma coisa assim que na história do rádio, que isso é complicado? Eu não sei se me ocorre alguma coisa agora aqui. Tem várias situações que já aconteceram que seria... qual que eu vou lembrar agora? Vou lembrar, você falou da 93, eu vou lembrar de uma da 93, então. Eu estava fazendo um debate e o tema do debate era Rádio Pirata. E eu sei que eu finalizei com a opinião de um ouvinte que dizia assim: Alberto, você me perdoe, mas crente que ouve Rádio Pirata é crente pirata. E ouvinte, e pastor que tem rádio pirata é pastor pirata. Na mesa tinha 2 ou 3 pastores que tinham rádio pirata. Então, foi uma situação muito constrangedora, assim. Mas você falou com a opinião sua, é isso? Não, era a opinião de um ouvinte. Mas eu realmente não sabia que eles tinham rádio pirata. Eu acho que se soubesse, eu teria aliviado. Teria mostrado antes para eles. O que vocês acham? Coloco essa pergunta no ar ou não, né? Seria de mais bom tom. E foi no final, para encerrar. Foi. De ouro. Desculpe só a gripe, que eu realmente estou muito gripado hoje. Pastor que faz rádio pirata é pastor pirata. E crente que ouve rádio pirata é crente pirata. Não, essa é uma opinião que eu concordo com ela, para ser bem honesto. Vai falar a verdade numa coisa de mentira. Se é contra a lei dos homens, não tem como ser a favor da lei de Deus. Se a gente morasse num país onde o evangelho fosse proibido, digamos assim, eu acho até que passava. Que é uma ousadia. Pregar o evangelho, você prega dentro dos padrões, né, da lei dos homens e de Deus. Desculpe, rádio pirata, eu acho que eu concordo com esse ouvinte. Sensacional. Pessoal, tenho uma tristeza em falar que estamos chegando ao final. Demorei tanto tempo, né? Fiquei enchendo o saco dele. Vamos gravar. Que nada. Foi falta de oportunidade. Não, é verdade, mas é porque às vezes você ia no Rio não dava. Agora que eu estou aqui em Cabo Frio, a gente resolveu fazer essa gravação. Senhoras e senhores, Alberto Brizola! Não, você Fabiano. quer falar? Não. É isso aí. Só finalizar dizendo que é uma alegria muito grande ter participado do seu programa. Pedir desculpas por alguma coisa aqui, que tudo foi improviso, nada foi improviso. Combinado. Não tem roteiro. Mas como diz meu amigo Sérgio Luiz, ele fala que o programa é a Lavonte. É boa. A Lavonte. Cara, obrigado. Obrigado a você. Finalizando, dizendo que ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Portanto, vamos viver o agora. Alberto Brizola, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.